Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre as vias de administração de medicamentos. Vamos lá! Conhecer as principais vias de administração de medicamentos quando cada uma é recomendada é uma tarefa muito importante. Isso porque a administração correta de medicamentos promove uma melhor assistência ao paciente, causando menos danos à sua saúde e, principalmente, garantindo seu bem-estar. Essa tarefa é de responsabilidade dos enfermeiros, que deve ainda seguir à risca os preceitos éticos, técnicos e humanísticos que envolvem o preparo e administração de medicamentos. Cabe a eles relatar qualquer inconformidade na prescrição médica, seja em termos de dosagem ou mesmo validade do documento. Isso requer uma atenção redobrada, uma vez que erros na administração de medicamentos podem trazer sérias consequências ao paciente, desde efeitos colaterais intensos até o óbito. Neste conteúdo, meu objetivo é esclarecer os principais pontos relacionados à administração de medicamentos, por parte dos profissionais de enfermagem. Por isso, mostrarei as principais vias de administração de medicamentos e um passo a passo para realizar essa tarefa adequadamente. Além disso, abordarei o que a lei determina quanto à realização dessa atividade à distância, considerada uma das grandes tendências, devido ao avanço da telemedicina no Brasil e especialmente no mundo. O que a lei diz sobre vias de administração de medicamentos à distância? Com o avanço dos serviços de telesaúde e telemedicina no Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem, COREN, entendeu que era necessário criar regras claras para garantir os cuidados na administração de medicamentos de forma remota. Foi, então, criada a Resolução COFEN nº 487 de 2015, que aborda especificamente sobre as prescrições feitas por médicos em atendimento de telesaúde e a forma com que os enfermeiros devem proceder. Ao receber a prescrição médica à distância, o profissional deve elaborar um relatório circunstanciado, onde devem ser dispostas as condutas adotadas, bem como a resposta do paciente a elas. Quanto à prescrição, ela apenas pode ser executada caso esteja dentro do prazo de validade. Do contrário, o enfermeiro deve informar ao médico requerente, solicitando um documento atualizado, ou mesmo orientar o paciente a retornar à consulta médica. Caso, mesmo assim, o profissional seja compelido a executar a prescrição médica fora da validade, ele deve denunciar o fato e os envolvidos ao COREN, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Por questões de segurança, a resolução, ainda, determina que os serviços de saúde que atuam na modalidade online devem possuir as condições técnicas adequadas para que todo o atendimento médico seja transmitido, gravado, armazenado e, se necessário, disponibilizado. Isso é uma espécie de garantia, caso seja necessário avaliar determinado processo, como o uso das vias de administração de medicamentos mais adequadas. Essa resolução é considerada uma atualização necessária da Resolução COFEN nº 225 de 2000, que dispõe sobre o cumprimento da prescrição medicamentosa à distância, e da Resolução COFEN nº 281 de 2003, que aborda sobre cumprimento da prescrição terapêutica pelos profissionais de saúde. É importante estar atento a diversos detalhes, como dosagem e diluição do medicamento. É essencial para o enfermeiro conhecer as vias de administração de medicamentos e suas características e diferenças. Qual o papel do enfermeiro na escolha entre as vias de administração de medicamentos? O enfermeiro é o profissional responsável pelo preparo e administração de medicamentos prescritos pelo médico. Devido à importância dessa tarefa, é essencial que ele tenha conhecimentos técnicos, para evitar conflitos e erros que podem ser fatais. No caso, o profissional deve compreender de fato o que está descrito no prontuário médico, especialmente no que tange à dosagem, diluição e reconstituição de medicamentos. Sempre que surgir alguma dúvida, é essencial que ele busque auxílio dos demais profissionais envolvidos no atendimento, para efetuar o processo de forma segura. É ele, ainda, que irá selecionar entre uma das vias de administração de medicamentos, baseando-se no estado clínico e demais condições que podem tornar determinada via mais eficiente do que outra. Para desempenhar bem a sua função, portanto, é essencial conhecer todas as vias de administração de medicamentos e de que forma elas agem no organismo. É sobre esse assunto que abordarei a seguir. Quais são as principais vias de administração de medicamentos?
Existem 3 vias de administração de medicamentos consideradas principais: oral, parental, subcutânea, nasal, retal, intravesical, nebulização, ocular, sublingual. Cada uma delas possui seus próprios critérios para indicação, que estão relacionados ao tipo de remédio que deve ser administrado e à condição fisiológica do próprio paciente. Estes casos exigem outros conhecimentos e a prática adequada, para estar preparado para eventuais toxicidades que possam ocorrer no paciente. Conheça um pouco mais sobre algumas das vias de administração de medicamentos que podem ser adotados pelo enfermeiro. Via oral. Essa modalidade é aquela em que o medicamento é administrado pela boca, seja ele um comprimido, cápsula, pílula ou uma solução líquida. Para que ela seja recomendada, o paciente deve ter condições de deglutir, sem que isso envolva grandes esforços. Apesar de ser uma das vias de administração de medicamentos mais utilizada, por ser considerada segura e menos onerosa, ela possui algumas limitações. Isso porque o medicamento precisa realizar um trajeto no trato digestivo, sendo geralmente absorvido apenas quando atinge o intestino delgado, o que pode demorar um tempo. Como ele passa pela parede intestinal e atinge o fígado antes de ser transportado pela corrente sanguínea, grande parte da química é alterada até chegar ao local a ser tratado. Por este motivo, ele tende a ter uma dosagem mais forte do que se fosse injetado por via intravenosa, por exemplo. Assim, garante que a quantidade necessária do medicamento irá chegar até a região-alvo. As principais situações que a via oral não é recomendada são: quando o paciente não consegue tomar nada pela boca, quando é preciso uma ação mais rápida do medicamento, ou ele deve ter uma dose específica, caso o trato digestivo do indivíduo não absorva bem os medicamentos. Vias de administração de medicamentos parenterais. São aquelas realizadas através de injeção, sendo realizadas fora do trato gastrointestinal. Esse tipo de via pode ser adotado das seguintes formas. Endovenosa é quando a agulha é inserida diretamente na veia. Neste caso, o medicamento chega diretamente na corrente sanguínea, fazendo com que o efeito seja mais imediato que as demais vias. Subcutânea é inserida uma agulha no tecido adiposo, logo abaixo da pele. Assim que o medicamento é injetado, ele se move para os pequenos vasos capilares, sendo transportado pela corrente sanguínea. Intramuscular. Essa via de administração de medicamentos costuma ser preferível à via subcutânea, quando é necessária uma quantidade maior do produto. O agente costuma ser injetado em um músculo do braço, da coxa ou na nádega. A velocidade de absorção pela corrente sanguínea depende do suprimento de sangue para o músculo. Quanto maior ele for, mais rápido o medicamento será absorvido. Intratecal. É uma via utilizada quando se quer que o medicamento faça um efeito rápido ou direcionado no cérebro, medula espinhal e meninges. Anestésicos e analgésicos, como morfina, costumam ser administrados dessa forma. Via sublingual. Aqui, os medicamentos não são ingeridos, mas sim colocados sob a língua ou entre a gengiva e os dentes, para que sejam dissolvidos pela saliva e absorvidos diretamente pelos vasos sanguíneos locais. Essa via é muito utilizada em situações que necessitam de um tratamento de emergência, como nas crises de hipertensão. Isso porque sua ação farmacológica é rápida, fazendo com que o paciente retome a normalidade em poucos minutos. Para que tenha o efeito desejado, porém, é preciso que o comprimido utilizado tenha ação sublingual. Via retal. Em forma de supositório, o medicamento é misturado com uma substância cerosa, capaz de se dissolver após ser introduzida no reto. Nesse formato, a absorção do medicamento é igualmente rápida, tendo em vista que o revestimento do reto é fino e possui ampla irrigação sanguínea. Essa via costuma ser indicada quando o paciente sente náuseas fortes que o impossibilita de tomar o medicamento por via oral, ou ainda quando ele não consegue degluti-lo ou possui restrições alimentares. Via ocular. Essa via é utilizada especialmente quando se quer administrar medicamentos para tratar problemas oculares, como conjuntivite e glaucoma. Neste caso, o produto é misturado com substâncias que produzem um líquido, gel ou pomada, que permitem a aplicação tópica nos olhos. Via otológica. Seguindo a mesma ideia do tópico acima, é uma via que permite aplicar diretamente no ouvido afetado os medicamentos usados para tratar inflamações e infecções locais.
Eles costumam ser dispostos em gotas, que penetram mais facilmente no canal auricular externo e mal atingem a corrente sanguínea, o que tornam mínimos os efeitos colaterais. Via cutânea. Essa é uma das vias de administração de medicamentos que visa causar efeitos locais, ou seja, diretamente na pele afetada. É comum adotá-la em tratamento de distúrbios da pele superficiais como psoríase, secura, prurido, infecções virais, fúngicas ou bacterianas, eczema. Nela, o medicamento é misturado com substâncias inativas, cuja formulação pode ser um creme, uma pomada, loção ou mesmo um pó. Via transdérmica. É a via em que são utilizados adesivos na pele, que fazem com que o medicamento penetre e atinja a corrente sanguínea sem a necessidade de injeções. Esse adesivo permite que a substância seja administrada lentamente e de forma constante, podendo perdurar por horas, dias ou por mais tempo, quando necessário. Com isso, os níveis do medicamento no sangue se mantêm constantes, além de não agredir o organismo. Seu único porém é que podem irritar a pele, dependendo do tempo de uso. É comum ver esse tipo de via de administração de medicamentos em fumantes, pessoas que sofrem de dor torácica, entre outros. Se você gostou do vídeo e gostaria de aprofundar mais na técnica de injetáveis e administração de medicamentos, se liga nessa promoção. Curso com 70% de desconto para quem é inscrito no canal com certificado e carteirinha de conclusão. O curso é totalmente online e você pode fazer no conforto de sua casa. Apenas R$ 67,00. Mas corra, porque é por tempo limitado. Você não pode perder essa. O link está logo abaixo na descrição e nos comentários. Não perca essa oportunidade única. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!